De certa forma, não digo a presença, porque um ainda nem jogou, né? Mas, sim, o barulho das contratações e tal, acho que encobriram uma queda que o São Paulo apresentou. Curiosamente, tirou depois de ter uma semana de folga. São Paulo vinha numa atuada forte nas três competições, ganhou do Santos e aí chegou no G4, na briga pela vice-liderança do brasileiro, e aí perdeu para o Cuiabá. Não perdeu de 3 o Cuiabá, mas perdeu de 2 e jogou muito mal. E desde então, 3 derrotas, um empate com o Bahia. O time Em casa. não faz gol há 3 partidas, né? O time coletivamente deu uma definhada, individualmente caíram muitos jogadores, né? Dessa vez foi o Rafael, o goleiro, que falhou logo no início do jogo o gol do Hulk no meio de campo. E o São Paulo, agora, eu entendo o resultado da enquete porque pressionadíssimo está, porque além da situação no brasileiro estar agora mais próxima da turma de baixo do que da turma de cima, nas Copas ele perdeu a partida de ida, as duas, né? E no momento da temporada mais importante, é o pior momento da temporada do São Paulo em termos de produção, jogo, competitividade, resultado e tudo mais. O Dorival fica tentando, naquele discurso comum dele, não, o time ainda está produzindo, o time não se desmancha, o time não se desorganiza, daqui a pouco voltam os resultados. O fato é que ele tem que, sendo um dos principais técnicos brasileiros, de incrementar algumas coisas para passar pelas Copas. Se não, as contratações badaladas e tal não surtirão efeito algum, né? Imaginar depois do dia 16, como a gente falou aqui na sexta-feira, o São Paulo eliminado das duas Copas, é perfeitamente possível, ainda mais jogando o que está jogando. E aí, não sei quantos pontos atrás do brasileiro, Rames Rodrigues e Lucas jogarão um campeonato aí para o quê? Para tentar ir para o G6, é isso? Dois caras desse nível. Então, o risco de contratações nesse período é justamente não ter jogo importante para eles jogarem. E esse risco está bem grande. Né? Eu acho que o São Paulo, contra o São Lourenço na quinta-feira, não tem nenhum nem outro, não estão inscritos. Contra o Corinthians, talvez tenha até o Lucas mais tempo, talvez desde o começo, porque o Lucas fisicamente não está, de fato, mal, conseguiu suportar 50 minutos ontem contra o Atlético. Mas o Rames Rodrigues não tem nem. Estava muito tempo inativo, não tem nem previsão. Talvez contra o Corinthians fique um pouco no banco. Então, aquela coisa. Qual que é a sua expressão, âncora Tironi? Brocha na mão, é isso? Opa! Tá com a brocha na mão. Brocha Brocha do na mão. pintor. Fazia tempo que eu não ouvia. O São Paulo está com a brocha na mão, certo, Juca? Que é Meu Deus. aquela Meu, situação no limite do risco. E acho que o jogo de quinta-feira, para mim, embora o Dorival tenha falado o contrário, tem tudo em relação ao jogo da quarta-feira seguinte. Se o São Paulo consegue se classificar contra o São Lourenço, eu acho que o São Lourenço tem um sistema defensivo bem mais sólido do que o Corinthians. São outros 500 para vazar a defesa do São Lourenço. O São Paulo talvez ressurja e consiga um gás para quarta-feira. Se o São Paulo for eliminado na quinta-feira, eu acho muito difícil que ele tenha algum sucesso na quarta-feira seguinte diante do rival. E o São Paulo viveu ontem contra o Atlético uma situação curiosa, desde o gol do Hulk aos 3 minutos. O adversário se portou da mesma maneira que devem se portar São Lourenço e Corinthians. A partir do momento que estavam com a vantagem. Gasta o tempo, cera, cai jogador, para técnico, finge coisa, provoca o árbitro. É esse cenário. E o São Paulo não soube lidar com esse cenário contra o Atlético. Veremos se alguma cartada nova será utilizada para a partida contra o São Lourenço na quinta-feira no Morumbi.